Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Já está valendo a nova lei de combate à lavagem de dinheiro, que torna mais rigorosa a fiscalização e fixa maiores sanções para o crime. E você vai saber qual foi a primeira decisão baseada na nova lei de lavagem de dinheiro. Justiça Federal libera a exibição em todo o Brasil de um filme europeu proibido de ser veiculado no país há quase um ano. E vamos mostrar também uma entrevista com o diretor-geral do TRF da Primeira Região, Roberto Elias Cavalcante, sobre um processo judicial único para toda a Justiça Federal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que cria novas hipóteses de enquadramento no crime de lavagem de dinheiro. A nova lei é mais rigorosa em relação à fiscalização e também fixa maiores sanções para quem cometer o crime. Na reportagem de Rafael Porfírio, vamos mostrar a primeira decisão baseada na nova lei. Lavagem de dinheiro é todo tipo de operação realizada para tentar esconder valores obtidos de maneira ilícita, como sonegação, roubo, tráfico, corrupção, jogos ilegais, entre outros. A primeira lei brasileira sobre lavagem de dinheiro entrou em vigor em 1998 e dizia que só valores e bens obtidos através dessa lista de atividades ilegais poderia ser considerada crime. Mas isso dava à justiça um outro problema. Sem o enquadramento do crime antecedente, a lavagem de dinheiro não poderia ser punida. Com a nova lei, não importa mais qual foi o crime ou a ilegalidade cometida. Qualquer movimentação de valores ou propriedade de bens obtida por meio de infração penal será enquadrada como lavagem de dinheiro. O que aconteceu foi que, pela redação original, apenas alguns crimes, o chamado rol fechado, poderiam ser antecedentes. Hoje não. A partir dessa nova redação, qualquer infração penal, seja uma contravenção ou crime, pode ser antecedente do crime de lavagem. Ou seja, qualquer infração penal que gere recursos financeiros podem ser laváveis. Não quer dizer que qualquer infração que gere recursos financeiros, serão necessariamente, configurarão necessariamente a lavagem, mas poderão ser, porque para que sejam, é necessário que esses recursos financeiros sejam objeto de uma tentativa ou de uma efetivamente de uma lavagem, que significaria o quê? Tentar afastar a origem criminosa desse bem. Afastá-lo de que forma? Através de diversas operações, através de uma dinâmica de operações financeiras e comerciais, para, no final, inseri-lo definitivamente na economia formal, inclusive com pagamento de tributos. Para o juiz, a nova lei vai dar uma punição mais rígida aos envolvidos e também vai fiscalizar desde complicadas transações financeiras até o uso de laranjas, pessoas ou empresas usadas por criminosos para tentar se desassociar do recurso. A modificação específica com relação aos laranjas, que na lei são chamados de interposta pessoa, se dá com relação à possibilidade de apreensão de bens, não mais em nome do investigado ou do criminoso, do réu, mas em nome também daquela pessoa que é utilizada como testa de ferro. É importante colocar que essa modificação na prática, principalmente da prática dos juízes e operadores do direito que militam na vara de lavagem de dinheiro, será fundamental, pois agora não apenas os bens em nome do investigado poderão ser apreendidos, mas também bens não diretamente vinculados ao crime antecedente, mas também, e esse é o ponto, bens que tenham sido adquiridos de forma lícita, em que o juiz irá cautelamente indisponibilizar para fins de garantir não a perda do produto do crime, mas a reparação do dano civil previsto no artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, a partir da redação nova dada por uma lei de 2008. Outra novidade é que, além de instituições, pessoas físicas passam a ser obrigadas a comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, operações que ultrapassam o limite fixado pelo órgão. Entraram na lista corretores imobiliários e até agentes que negociam direitos de atletas e artistas. A nova lei já começou a ser aplicada.
No dia 14 de julho, a Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens de José Francisco das Neves, ex-presidente da Valec, a estatal que cuida das ferrovias brasileiras. José Francisco chegou a ser preso por suspeita de desvio de dinheiro de obras da Ferrovia Norte-Sul. Segundo as investigações, o patrimônio dele soma 60 milhões de reais. A apreensão dos bens foi com base nos novos procedimentos determinados pela lei. Mas, para este advogado criminal, mesmo em vigor, a nova lei precisa ser revisada. A gente entende que a lei ela precisa ainda ser regulamentada, porque senão ela dá uma margem muito ampla para decisões arbitrárias. Então, por exemplo, há que se definir a questão da atividade da lei. Ela jamais poderá retroagir para prejudicar o réu. Então, os crimes antecedentes, anteriores à entrada em vigor da lei, não podem ser incluídos como no novo rol para poder caracterizar a lavagem nos novos termos. Né? Há que ser praticada a conduta a partir da entrada em vigor da nova lei, ou seja, a partir deste mês. As penas entre 3 a 10 anos de prisão foram mantidas, mas com a possibilidade de serem elevadas em 1/3 se os crimes forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. As multas também podem ser aumentadas de 200 mil para 20 milhões de reais. Na verdade, a gente vê que o legislador está buscando cada vez tornar mais rigorosas questões das movimentações financeiras, questões tributárias que deixam de entrar para o recurso da União, dos estados. Mas é claro que as mega operações são as mais visadas pelo poder público e pelo legislador no combate à lavagem de dinheiro. A Coaf já tem um mecanismo automático de fiscalização para determinados valores de movimentação na conta e cartão de crédito. Isso aí vai tornar muito mais evidente agora o acesso direto dela às contas dos cidadãos. E você acompanha no próximo bloco uma entrevista com o diretor-geral do TRF da Primeira Região, Roberto Elias Cavalcante, sobre um processo judicial único para toda a Justiça Federal. E ainda, Justiça Federal libera a exibição de um filme europeu proibido de ser veiculado no Brasil há quase um ano. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. Presidentes dos tribunais regionais federais de todo o país começam a se reunir para discutir a implantação de um processo judicial único em toda a Justiça Federal. Sobre esse assunto, o repórter Rafael Porfírio conversou com o diretor-geral do TRF da Primeira Região, Roberto Elias Cavalcante. Diretor, explica pra gente, durante essa reunião entre os presidentes dos tribunais regionais federais do país, o que foi discutido? Foi discutido pelo ministro João Otávio de Noronha que o Conselho Nacional de Justiça determinou que o sistema projeto eletrônico do CNJ, quer dizer, chamado PJE, ele é de uso comum da Justiça e que a Justiça Federal não deveria ficar fora desse projeto. Então esse sistema deveria ser implementado nas 5 regiões. Ele foi com a primeira, a segunda e a terceira região, na visão do CJF, eles têm dificuldades no uso dos sistemas de informática, então eles vão aderir no primeiro momento. A 5ª região já usa uma versão desse sistema, desenvolvido lá na 5ª região, também vai utilizar o sistema. E a 4ª região, por ter um sistema na avaliação do CJF um pouco mais evoluído, vai entrar num segundo momento. Explica pra gente aí como funcionará todo esse processo. Ele é um sistema que ele nasce eletrônico, ele não convive com o sistema físico. O processo judicial só vai ser eletrônico, você não vai ter a possibilidade de trafegar com o sistema em papel. Então ele somente será eletrônico. E nessa questão do será eletrônico, ele traz embutido uma série de novidades na sua implementação, principalmente no uso e na otimização de rotinas.
Então será expandir e aperfeiçoar um protótipo que já existe na 5ª Região para os demais tribunais e também criar aí o núcleo de tecnologia da informação da Justiça Federal, é isso? A 5ª Região já utiliza ele não é bem um protótipo. Ele não é um sistema acabado, ele é um sistema em desenvolvimento e a ideia é que se utilize um único sistema. No atual momento, o Conselho da Justiça Federal está verificando junto ao CNJ qual é a versão que vai ser expandida. Se é para a Justiça Federal, se é da 5ª Região ou a versão do CNJ. Por convênio, eles estão convergindo para um mesmo sistema, o da 5ª com a primeira, então da 5ª com o do CNJ. Então nesse momento esses dois sistemas vai ser um só. Provavelmente a gente deve usar a versão do Conselho Nacional de Justiça, que será a mesma da 5ª Região. Esse núcleo da informação, nas palavras do ministro João Otávio, ele será coordenado em primeira instância pelo CJF. O CJF vai coordenar com apoio principalmente da 5ª Região e as outras 3 regiões vão aderir, primeira, segunda e terceira. É um sistema simples e confiável? Quais são os benefícios aí para os magistrados e também para a Justiça Federal? Ele é um sistema único. O que significa isso? Ele é um sistema que não vai trazer diferença nem do processo da primeira, nem da segunda instância. E o magistrado vai operar num único ambiente. Ele vai fazer suas decisões, seus pareceres, seus relatórios, seus votos, no mesmo ambiente, sem interferência de outros ambientes tecnológicos. Então, tudo será feito, vamos dizer assim, no mesmo ambiente. Então, o processo, à medida que você executar algumas atividades, ele automaticamente já está disponível para todo jurisdicionado. Então, todo jurisdicionado, a partir de um uso da certificação digital, ele não é um sistema que trabalha com senhas, ele é um sistema que usa certificação digital e no uso dessa certificação digital, qualquer pessoa com acesso à internet vai ter acesso aos autos na íntegra, salvo segredo de justiça e processo sigiloso. Todo o projeto aí vai ficar pronto quando? Já existe aí alguma data? Não existe uma data. Posterior a essa reunião de Recife, no período de 25 e 26 de junho, houve uma reunião no CJF, onde foi elaborada uma resolução que será submetida à aprovação agora na primeira reunião do Conselho de Justiça Federal em agosto. Essa aprovação onde estabelece os papéis. Então a proposta inicial é que tenha um comitê gestor e 2 gestores internamente em cada tribunal, sendo um para a área de negócios, judicial, e um para a área de tecnologia, o secretário de tecnologia. É uma evolução para a Justiça Federal. Como um todo, ter um único sistema vai facilitar se coletar informações, estatísticas e melhores indicadores. E agilizar a prestação para o judicionado, porque será economizado algumas etapas nesse processo judicial, será economizado algumas etapas de procedimentos. Diretor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado. E veja a seguir, Justiça Federal em Minas Gerais libera a exibição em todo o Brasil de um filme proibido de ser veiculado no país há quase um ano. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. A Justiça Federal em Minas Gerais liberou em todo o território nacional a exibição do filme Terror Sem Limites. A obra foi proibida de ser veiculada no Brasil há quase um ano por conter cenas de crueldade, inclusive contra menores de idade. Mas até que ponto se proibir a exibição de um filme pode ser considerado censura? E a classificação indicativa, tanto no cinema quanto em programas de televisão, é realmente respeitada no Brasil? Essas e outras questões você acompanha agora na reportagem de Rafael Porfírio.
A exibição do filme europeu Terror Sem Limites conta a história de um ator que, com a carreira em crise, participa de um filme com cenas de abuso infantil e sexo com cadáver. As imagens chocaram muitas pessoas e a apresentação foi questionada em vários países, inclusive aqui no Brasil, onde a exibição foi proibida em agosto de 2011, depois de um pedido do Ministério Público Federal na União. Na ação, o Ministério Público alegou que as cenas de crueldade contra recém-nascidos e crianças insinuando sexo explícito são uma afronta aos princípios constitucionais. Na avaliação, o Ministério Público sustentou a tese de que a exibição vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas no início deste mês, essa tese foi derrubada pela terceira vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, que julgou improcedente a ação proposta pelo Ministério Público à União. O que o Ministério Público queria era banir o filme de ser veiculado no país, enquanto que a União Federal, ou o Ministério da Justiça, entendeu que não há problema nenhum que essa obra intelectual seja veiculada no país, desde que dentro dos critérios que eles resolveram adotar para aquela obra, que é uma classificação indicativa para maiores de 18 anos. Em defesa, a União afirmou que é de competência do Estado promover a indicação da faixa etária adequada e que o filme está dentro dos padrões exigidos pela Constituição. Na sentença, a Justiça alegou que não houve omissão do Ministério da Justiça ao permitir a exibição do filme. O programa, para ser veiculado, ele antes tem que passar pelo Ministério da Justiça. Se não passar, se não houver, o programa for veiculado e não houver a classificação, então, se foi identificado alguma possibilidade de que o conteúdo transmitido serviria como uma formação negativa à personalidade da criança e do adolescente, essa situação é levado ao Ministério Público. O Ministério Público avalia se houve infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aí, com isso, com essa avaliação, ele pode ou não denunciar o responsável como infrator ou como praticante de algum tipo de crime. Para o advogado, não se pode confundir classificação indicativa com censura. Nós não podemos banir do país a possibilidade de ser veiculada uma obra. Essa é uma obra com direitos e deveres e essa obra foi solicitada a classificação indicativa junto ao Ministério da Justiça, que a classificou e, portanto, ela é perfeitamente passível de ser veiculada. Agora, é claro que a classificação indicativa ela impõe as restrições que todo mundo já conhece, restrição de idade, para ter acesso ao conteúdo da obra. Ela é diferente da censura justamente por isso, porque não é proibido. Os pais podem analisar o conteúdo e analisar se os filhos têm ou não têm maturidade suficiente para ter acesso àquelas informações. A classificação indicativa foi determinada pela Constituição em 1988. Só começou efetivamente a ser posta em prática no ano de 2000, mas logo foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça. Em 2007, o assunto voltou a ser discutido e a classificação indicativa foi estabelecida pelo Ministério da Justiça. Toda vez que filmes ou programas são exibidos na televisão, por exemplo, há uma recomendação por cores, formação de idades e horários de exibição. São 6 faixas, vai de livre com a cor verde a não recomendado para menores de 18 anos que tem a cor preta. Os selos só não podem aparecer em conteúdos jornalísticos. Um programa ou filme é considerado livre quando não há tema prejudicial à infância e pode ser exibido em qualquer horário. Não é recomendado para crianças menores de 10 anos quando há linguagem inapropriada. Já para menores de 12 anos, se houver drogas, agressão física e insinuação sexual. Caso tenha muita violência, fica inapropriado para menores de 14 anos e o conteúdo só pode ir ao ar na televisão depois das 9 da noite. Se tiver cenas de sexo e nudez, para quem tem mais de 16 anos. O programa ou filme é impróprio para menores de 18 anos quando contém estupro, tortura e mutilação, além de sexo e violência. Essas indicações servem para alertar os pais sobre a influência que os programas podem ter na formação de crianças e adolescentes. Pensando nisso, estão sendo divulgados 2 filmes de animação, que tratam de temas como drogas e violência e mostram como as crianças tendem a repetir o que vem na televisão.
Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Uma pesquisa recente constatou que na metade das casas brasileiras não existe controle sobre o uso da televisão e que crianças entre 4 e 11 anos ficam cerca de 4 horas por dia em frente à TV. Aquilo que elas veem na televisão, elas aprendem e tendem a imitar, certo? E nessa imitação, por exemplo, se ela vê muita violência, ela vai imitar a violência. Se ela vê muito sexo, ela vai imitar o sexo. Então, essa é a limitação do conteúdo. Ele se torna um modelo e algo a ser imitado. Na casa de Maria Paula é diferente. Existe controle quando o assunto é filmes e programas de TV. João, não é para assistir esse filme. Já não te falei que esse... Não é para sua idade. Põe no canal para sua idade. Põe no canal de filme para você. Mas a mãe desabafa. Às vezes não é fácil ficar sempre de olho nos filhos. Não é fácil a criação de um filho adolescente. A partir do momento que tem vocês, criança, 7, 8 anos, uma menina de 15 anos, não é bem fácil, não. Você sempre é chata, né? É muito difícil você controlar. Não é fácil, ainda mais assim, eu trabalho fora, eu estudo. Então, eu não estou 24 horas dentro de casa controlando, né? João, de 8 anos, e Gabriela, de 15, já sabem. Não podem assistir qualquer coisa. Ela fala que esse filme não é pra minha idade e é muito violento. Eu só peço, por favor, mas meu pai não deixa. Por mim, qualquer filme eu entro, sabe? Só que aí tem filmes que minha mãe barra. Como, por exemplo, Bruna Surfistinha. Não sei se ela achou que eu ia pegar de exemplo. Não sei, mas ela não deixou eu assistir. Eu respeito, tanto que até hoje eu não vi Bruna Surfistinha, mas eu quero ver. Ou o pai ou o responsável, eles podem dar uma autorização ou podem acompanhar os filhos menores de idade ou menores com idade abaixo daquela classificação para que eles tenham acesso àquele conteúdo. Mas isso demonstra que é um critério democrático. Não há uma proibição. Se o pai ou o responsável entender que aquele conteúdo pode ser acessado pelo filho com idade abaixo da classificação, então o pai vai acompanhar ou o pai vai autorizar. Fora isso, o cidadão sozinho, para ter acesso àquele conteúdo, é necessário que ele tenha a idade igual ou superior à da classificação indicativa, no caso de programas realizados em salas pagas, com controle de entrada e tudo mais. Dentro de casa, compete aí aos pais avaliar se os filhos estão tendo acesso a conteúdos não indicados para a idade deles. O problema não é o conteúdo que a criança assiste. O problema é o que é dito para ela a respeito desse conteúdo. Então ela assistiu, não teve um adulto para mediar, o que está no imaginário dela é o que vai valer como verdade. E a gente sabe que o imaginário da criança é fértil, ele vai levar a coisa adiante. Então, por exemplo, num filme violento, que tem aquele mocinho que bate em todo mundo e que vira o herói da criança, né? Ela quer sair batendo em todo mundo. Tem que ensinar quais são as implicações sociais de sair batendo em todo mundo. Olha, isso pode até aliviar sua raiva, mas não vai resolver a situação. E outra, treinar as crianças justamente para terem menos raiva, porque nós estamos treinando pessoas raivosas. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro.